capítulo 4. Eu quero cumprimentar os que nos visitam nesta noite, vários irmãos, louvado seja Deus por isso. Primeira Coríntios capítulo 4. Eu quero cumprimentar a Brenda, também o Edson, a Tatiana, o Daniel, a Marcela e o Richard. Deixa eu ver se tem mais uma fichinha. Isso, são esses. Faz assim só para mim localizá-los. Sejam muito bem-vindos. Um casal aqui, lá no meio também outro casal. Deus abençoe vocês, a cada um de vocês e a família de vocês, viu? De modo muito especial. Amados irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor, dando sequência nos nossos estudos expositivos na carta de Paulo aos Coríntios. E eu quero convidá-lo então a você acompanhar a leitura no capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 6, para nós entendermos um pouquinho do contexto. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria? Como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós somos desprezados. Até a presente hora, sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Curve a sua cabeça, oremos. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado porque nós podemos te cultuar nessa nação. Ó Deus, a despeito de tanta diversidade, nós temos a liberdade de culto. Ajude-nos a cada dia a valorizarmos, ó Deus, estarmos na tua presença. E de maneira que agora o que nós mais desejamos é que o teu Espírito aplique a tua palavra ao nosso coração. Fortaleça-nos, transforma-nos, aviva-nos, ó Senhor. Que nessa noite seja noite de conversões. Que haja regeneração, santificação, consagração ao Senhor. Trabalhe em nossas vidas, é o que nós oramos humildemente em teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos estudando capítulo por capítulo e agora chegamos então a partir do verso 6. Eu estava estudando e eu pensei em uma palavra que os nossos dias conhecem bastante. A igreja de Coríntios, ela tinha status. Segundo o dicionário, status é a condição de alguém
ou de algo aos olhos do grupo humano em que vive, posição favorável na sociedade, consideração, prestígio, renome. Então, nessa noite, eu quero destacar 3 aspectos que destacam, ou melhor, eu sempre utilizo a palavra aspecto, né? 3 status que a igreja de Corinto possuía aos olhos dos homens. Então, o apóstolo Paulo vai utilizar desse texto, e nós vamos ver a sabedoria que Deus deu a ele, para tratar de um assunto tão difícil, uma igreja soberba, e nós já estamos trabalhando isso desde o primeiro capítulo, e agora nós vamos ver alguns detalhes, que o levante contra o apóstolo Paulo ganha forças, justamente porque ele apresenta características que essa igreja em Corinto não tinha. Então nós vamos destacar esse primeiro status, é o perigo do status econômico. Olha só essa igreja como que ela estava. Depois nós definimos aí, ô Luciano, o título, tá bom? Só para a gente depois corrigir. O perigo do status econômico. Vamos novamente ao versículo 8 juntos? Bem forte, numa só voz. Vamos lá. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. A Nova Almeida atualizada, ela diz, vocês estão fartos. A NVI diz, vocês já têm tudo do que precisam. Estão ricos. Paulo utiliza de algo que ele fez uso para chamar a atenção da igreja de Corinto, a ironia. Paulo utiliza da ironia para trazer verdades que a igreja de Corinto não tinha entendido. Essa condição, esse status da igreja de Corinto mostra que a igreja já estava farta, a igreja já estava abastada. E nós podemos notar algo importante, a igreja já estava numa condição já de reinar, como se o milênio do Senhor Jesus, a vinda do Senhor já tivesse acontecido. Era tamanho a satisfação por uma igreja abastada. A igreja de Corinto tinha essas características, era uma igreja que tinha pessoas de todas as classes sociais, mas era uma igreja marcada por uma condição intelectual avançada, instruída, uma igreja muito bem instruída, uma igreja que tinha condições e posses para não ficar passando por necessidades, e é por isso que nós temos aqui Paulo dizendo, vocês já estão ricos, vocês já estão fartos, não precisam de nada, mas tem um detalhe, é apenas um status, e esse status não passa da imagem que transmitimos, que a igreja de Corinto transmitia aos homens. Então, um primeiro aspecto é justamente isso. Ela estava deixando de fora o apóstolo que plantou a igreja. O apóstolo Paulo foi em Corinto, trabalhou lá na sinagoga, pregou o evangelho, e agora a igreja vira as costas para Paulo dizendo, nós não precisamos de apóstolo desse jeito aí que você tem esse perfil aí, não. Nós aqui vivemos uma outra realidade, não precisamos do que você tanto precisa. E a realidade, amados irmãos, é que a igreja de Corinto estava vivendo uma vida independente, tão independente que deixou de fora o apóstolo e, claro, a pessoa do Senhor Jesus, ela já estava farta, satisfeita, rica. Um segundo aspecto, ou melhor, status dessa igreja, se encontra no versículo 10. Vamos ver? Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos, e vocês são fortes. Vocês são honrados, e nós somos
desprezados. O perigo do status cultural. Paulo continua utilizando da ironia. É claro que ele está utilizando para trazer uma verdade que eles pensam que são, mas aos olhos do Senhor não são. Mas que condição era essa? O status cultural da igreja de Corinto revela que a igreja estava não só abastada financeiramente, como o Paulo destaca, eles eram considerados diante da sociedade como homens nobres. E o apóstolo Paulo como uma pessoa desprezível. Afinal, ele era um homem que não tinha muitas vezes condições para se sustentar e ter todas as suas, digamos assim, necessidades. Tem uma certa carta que Paulo diz assim: traga-me o quê? Ele está passando frio na prisão. A capa. Ele precisava de blusa, ele precisava ser amparado. O apóstolo Paulo, ele não tinha o status social, cultural que a igreja de Corinto desejava em um apóstolo. E ela começou a utilizar da lente, do óculos, do mundo, para avaliar a condição que a igreja possuía. O apóstolo Paulo: vocês estão já, olha, reinando, vocês são nobres, vocês são de fato pessoas que aos olhos da sociedade, está tudo certo, mas não é bem assim. A palavra do Senhor também nos mostra, versículo 12, que o apóstolo Paulo tinha um problema para a igreja de Corinto. Diz assim, só a primeira parte: e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quem plantou a igreja de Corinto? Apóstolo Paulo. A igreja de Corinto é totalmente influenciada pela cultura grega. O apóstolo Paulo, vendo a condição de muitas igrejas, para que ele não fosse alguém que pudesse de repente ser pesado para a igreja, o que ele foi fazer? Trabalhar. O apóstolo Paulo foi trabalhar, não porque ele não era digno de receber salário. Você quer ver um texto bíblico? 1 Timóteo 5,17 aqui na projeção. 1 Timóteo 5,17, 18. Olha o que Paulo escreve: devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. O apóstolo Paulo ouviu justamente os ensinos de Jesus e diz: olha, um pregador, um pastor da igreja pode e deve receber da igreja. É um trabalho, como os levitas faziam lá atrás, agora o pastor da igreja vai fazer. E o apóstolo Paulo avaliou bem e disse assim: eu tenho profissão, a igreja está começando, a igreja não tem ainda talvez a condição de me sustentar, não será impedimento. Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar. Parece a história de alguém que eu conheço. Há alguns anos atrás, o pastor Fábio Sueli fazia o quê, Sueli? Fala, Paulo. Dava aula para meninos de 6º ano. Graças ao Senhor, a igreja, a semear me libertou. Os professores morreram de rir agora. Ah, Merielle, lembrei de você agora na minha mente. Por 5 anos dei aula. Até que a igreja falou: pastor, dá certinho para você ficar agora. Você pode gastar seu tempo preparando a palavra, pastoreando a igreja. E quando isso, de repente, faltar, o pastor faz de novo. Mas se Deus permitir, continuará. Só que tem um grande problema. A igreja de Corinto falou assim: quem trabalha serviços braçais, quem utiliza da mão para trabalhar, são pessoas subalternas. São quem naquela época? Principalmente os escravos. E a igreja começou a olhar dizendo: nós temos um apóstolo
apóstolo que faz tenda para se sustentar. Ele não tem pedigree, né, uma família riquíssima que pudesse dar a ele a condição de não trabalhar, somente filosofar. Não tem um perfil do status cultural que nós queremos. A igreja, Paulo diz, vocês são nobres e nós somos desprezados. A palavra do Senhor nos mostra que o apóstolo Paulo está combatendo, por meio de uma ironia, tamanha petulância da igreja de Corinto. E um terceiro aspecto, se não o mais importante, o status espiritual. 1 Coríntios capítulo 4, verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: pois quem é que faz com que você sobressaia? Perguntando aos coríntios, quem que faz vocês sobressaírem? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Versículo agora 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Paulo está dizendo, vocês, além de tudo, têm um status de crentes, de uma vida espiritual, como se vocês de fato estivessem agradando ao Senhor e Salvador da vida de vocês. Vocês têm aparência que têm de fato uma vida cristã, mas vocês se orgulham de terem sido chamados por Deus, como se Deus tivesse feito um favor a vocês, como se vocês tivessem méritos para que Deus escolhesse cada um de vocês. A igreja de Corinto não enxergava o favor imerecido, a graça de Deus sobre ela. Amados irmãos, tudo isso marca. A igreja de Corinto, ela acreditou que a sua condição espiritual era boa, segura. Por quê? Porque não enfrentava dificuldades, não enfrentava perseguições, não enfrentava privações. Você tem uma igreja que não passa aperto financeiro, que não tem dificuldades na sociedade, muita gente ali influente. Se você tem uma igreja que não passa perseguição, ela olhou bem e falou assim, o apóstolo Paulo passa tudo isso, quer saber de uma coisa? Não queremos parte com esse apóstolo. A igreja de Corinto estava confiada, a sua vida espiritual fundamentada nos valores mundanos da sociedade. Então, amados irmãos, com esses três aspectos, eu quero destacar, Paulo está chamando a atenção daquela igreja. Ele é um pai para aquela igreja. Um pai ama. Nós não vamos hoje conseguir chegar, mas ele diz, eu não estou fazendo isso para abandoná-los, mas porque eu os amo, eu quero orientá-los. E ele traz essa ironia para mostrar uma verdade que eles não estavam enxergando. Amados irmãos, hoje no mundo aí fora, inclusive a igreja, tem se preocupado em apresentar um status, e isso é perigosíssimo. E eu quero destacar então, nessa noite, a resposta ao status que o mundo tanto deseja, que as pessoas muitas vezes se prendem a esse status, e que muitas vezes a igreja produz uma aparência de uma igreja saudável, mas é um perigo. Por quê? Porque a igreja é chamada por Jesus Cristo para imitá-lo. A igreja do Senhor Jesus foi chamada para imitá-lo. E eu quero então destacar um primeiro aspecto. Somos chamados a viver como cidadãos dos céus, não com status no padrão do mundo, mas arrolados no livro da vida. O status social do mundo não condiz com a vida do cidadão dos céus. A palavra do Senhor diz que Paulo deixa bem claro, eles já estavam ricos. O que representa a riqueza naquela época e nos nossos dias?
Por que as pessoas querem se tornar ricas? A grande maioria, porque desejam ser o quê? Autossuficientes. Sendo autossuficiente, eu consigo não depender de ninguém. As pessoas autossuficientes enganam a si mesmas. E é um perigo que faz com que a igreja que está envolvida nesse mundo, foi colocada pelo Senhor nesse mundo, assuma esses valores. Paulo então está tratando, e nós temos alguns exemplos interessantíssimos. Observe a igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 3, versículo 17. O Senhor Jesus trazendo revelação sobre quem? As igrejas do Apocalipse. Não é o Rotary, não é a escola municipal, não são as empresas. O Senhor Jesus trazendo revelação sobre a condição da igreja. E a igreja de Laodiceia, o Senhor disse a ela: você diz, a igreja pensa que sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é o quê? Infeliz, sim, o que mais? Miserável, pobre, cego e nu. Observe, amados irmãos, o Senhor Jesus reprova a igreja de Laodiceia. Eles tinham culto, eles tinham pastor, eles tinham um corpo, irmãos que frequentavam essa igreja, mas essa igreja foi reprovada porque eles achavam que estavam bem. Não faltava dinheiro, não faltava possivelmente nenhuma questão material, mas o Senhor Jesus reprova e diz assim: você na verdade é infeliz, você na verdade é miserável, pobre, cego e nu. E o versículo 18 traz um conselho para essa igreja. Olha só o que ela deve fazer, essa igreja que pensa que é rica, que pensa que tem condições. Aconselho que você faça o quê? Compre de mim ouro refinado pelo... Jesus declara: vocês precisam depender de mim, porque vocês já estão vivendo como igreja, mas não a igreja do Senhor. Vocês já estão abastados, vocês já têm posição de igreja na sociedade, mas eu os reprovei. Vocês são miseráveis, vocês na verdade são pobres, cegos e nu. E se vocês não fizerem uso da minha pessoa, para que eu possa santificá-los, vocês não terão parte comigo. A palavra do Senhor diz assim: compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. A igreja estava obscurecida, ela não tinha discernimento da condição que ela estava vivendo. Amados irmãos, isso é seríssimo. A igreja de Corinto não tinha discernimento em qual situação ela estava. Então, a igreja, ela é muito bombardeada, porque nós vivemos numa sociedade materialista. E a igreja, já começava naquela época, se apegou à condição e ao status material, econômico e cultural, e disse assim: está tudo bem. Amados irmãos, isso parece muito com os nossos dias. Eu tenho pensado, essa semana eu estava pensando, a igreja dos crentes nunca foi tão rica no Brasil. Você já parou para pensar nisso? Nunca foi tão rica. A igreja dos crentes nunca teve tanta influência na sociedade. É de político a jogador de futebol. Nunca foi, digamos, tão relevante, coloque aspas aí, na sociedade.
Contudo, a igreja do Senhor Jesus na nossa nação, no Brasil, de maneira geral, não tem conseguido fazer o que ela foi chamada a ser querigmática. Uma igreja proclamadora, não das suas condições estruturais, mas do evangelho do Senhor Jesus, que transforma a vida dos pecadores. E, amados irmãos, a sociedade cada vez mais avalia a igreja se o prédio é grande. Se couber nessa igreja aqui, se a gente avançar para os lados e colocar 2.000 pessoas, aí começa a ser uma igreja relevante na cidade de Uberlândia. Porque, olha, não vai faltar político para nos visitar, não vai faltar blogueira e blogueiro para nos visitar, para fazer selfie dentro da igreja, para mostrar que está aqui na IPB CMA de Uberlândia. Uma igreja relevante. Mas, amados irmãos, presta bem atenção, a igreja do Senhor Jesus foi chamada a um compromisso. Romanos 1,16, abra sua Bíblia para você ver esse texto. Pois, vamos juntos? Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Judeu porque eram os que estavam próximos, e grego representava todos os de fora, os gentios. Pois não me envergonho do evangelho. Amados irmãos, o evangelho é a melhor notícia que a igreja pode ecoar neste mundo. A boa nova da salvação é uma dádiva entregue à igreja. Mas a igreja precisa enxergar isso e assumir esse compromisso em transmitir Cristo. O mundo odeia o evangelho. Você pode perceber? Se você falar assim, a minha igreja vai doar 2.000 cestas básicas. A escola que você trabalha, a empresa que você trabalha, qualquer ambiente. Mas vai faltar gente, vai faltar mãos para bater palmas. Mas que coisa maravilhosa. Mas aí você diz assim, olha, a minha igreja, ela prega o evangelho do Senhor Jesus com fidelidade às Escrituras. E você vai ouvir, vai faltar gente na região para você encontrar. Irmão, quero falar que a minha igreja é fiel, ela prega a Bíblia. Lá na minha casa é um pequeno grupo, vamos lá. O que vocês vão falar lá? A gente reúne para ouvir das boas novas de Cristo. Só isso. Não mata a fome de ninguém. Não tem condição de resolver e equipar alguém com talvez títulos. Não, é pregar o evangelho e colocar a honra e a glória à pessoa de Cristo. O mundo odeia o evangelho, sabe por quê? Porque o mundo, ele está totalmente voltado a se vangloriar. Quando ele se vangloria, ele exalta a si mesmo. E o evangelho aponta que o homem é um miserável pecador e que precisa de Cristo. E tudo que ele faz, se não for em Cristo, não agrada ao Senhor. A palavra de Deus mostra que o homem utiliza de várias tentativas para se achegar por meio das obras, a agradar a Deus. Como Ele é bom. O evangelho, ele destrói as boas obras dos homens. O evangelho nos mostra que nós somos miseráveis pecadores e que a igreja tem uma ação social central: pregar Jesus Cristo crucificado, que morreu na cruz por nossos pecados. Se tiver alguém passando fome aqui na região, me avisa. Cadê o divino? Vai anunciar amanhã? Então tá. É amiga da Débora? Conhecida da Débora. E precisa da cesta. Vocês vão ajudar? Então é assim que a igreja faz. Mas nós pregamos o evangelho em primeiro lugar, porque é o poder do evangelho que transforma o homem, que transforma o pecador em alguém arrependido e dependente de Cristo. O segundo perigo: substituir o evangelho da cruz
pelo evangelho da prosperidade. Esse eu gosto, dessa turma eu gosto. Eu era do meio. Se você vier aqui, Roger, está quase completando. 7 meses seguidos. Só que tem que vir com a Natiele, vocês dois, casal. 7 meses seguidos. E completar sem falta, você vai receber uma unção, uma dádiva das portas abertas. Mas tem que completar 7 meses. Então, detalhe, tem 5 envelopes ali, um para cada semana, você traz também cheio. Pessoas que mercadejam a palavra de Deus, pessoas que fazem troca, fazem utilização da pregação do evangelho com promessas falsas, sem fundamento, onde na verdade a igreja ama ouvir isso. Quer dizer então que em 2025 eu vou resolver meus problemas financeiros? Quer dizer que se eu fizer isso então vai resolver a questão na minha vida particular, pessoal, eu vou conseguir casar? Um encalhado, uma encalhada. Então é 7 semanas, pastor? É 7 semanas. E a pessoa vai. 7 semanas. E as igrejas aí fora estão abarrotadas de pessoas. Colocam faixa na avenida. Venham e você receberá a sua bênção. Falta cadeira. Esse é um evangelho barato. Um evangelho que promete aquilo que Cristo não prometeu. O evangelho do Senhor Jesus é chamado, a igreja é chamada para proclamar o evangelho genuíno. Os obreiros da iniquidade, os obreiros que utilizam para mercadejar a palavra, eles pregam para agradar, eles atraem multidões com as suas propostas e a solução de riqueza e saúde para hoje, para todos. E se não der certo, ele coloca o dedo no seu nariz e fala assim: faltou fé no seu coração, hein, pecador? Olha que saída maravilhosa. Faltou fé para você. Essa é a aberração do século 21. A teologia da prosperidade quer fazer com que as pessoas fiquem entretidas e presas ao que ela oferece. Mas na verdade, amados irmãos, ela não traz a mensagem, eles só negam a mensagem da cruz e a mensagem de Cristo crucificado. Em terceiro lugar, elas se preocupam em pregar um evangelho sem a dependência do poder do Espírito Santo. Se nós tivermos aqui um acorde certinho, uma música certinho, Rogério Gomes, vamos botar uma penumbra aqui, ó. Porque na hora que o Gildo botar o dedo no teclado, o povo cai para trás chorando. É 2 ministração da Débora, da Poliana, e o povo já está tudo derretido, ó. Vai faltar lenço nessa igreja. Utilização de meios mundanos. Utilização de manobras nos sentimentos. Sabe para quê? Para não mostrar, para camuflar a falta de vida consagrada do pregador, do conselho, da igreja. Da falta de oração, da falta de dependência do poder de Deus, porque creem que por meio dessas artimanhas vão trazer mais pessoas, e se nega a ação poderosa do Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Quem orou pela igreja nessa semana, novamente levanta a mão. Ó, agora é com o senhor para sondar se é verdade, viu? Amém. Eu tenho uma resposta, porque essa igreja está crescendo. Porque o povo que chega aqui, de mais velho ao mais novo, entendeu que nós dependemos do poder do Espírito Santo de Deus. Vocês não vão me ver aqui fazendo pataquada, chamando para cá, para bingo, chamando para fazer. O Rafael, pastor, vamos fazer a noite dos casais. Eu vou ajudar. Eu falei assim, Rafael, você é uma bênção. Me ajuda a resolver essa pataquada aí, porque é bonito.
Quem veio o ano passado aqui no Noite do Jantar dos Casais? Você não veio, você perdeu. Mas eu, Rafael, não vou gastar tempo com isso. Se assume a bronca? Eu é Roberto, pastor. Tudo é Roberto, viu, Natia? Tudo é Roberto. Eu falei, não, Roberta é muito sobrecarregada. Chama a Camila. Chama alguém. Mas o nosso objetivo não é fazer noite dos casais, noite dos solteiros. O nosso compromisso é pregar a palavra do Senhor com o poder do Espírito Santo e orarmos para que os cultos, cada dia mais, sejam visitados de maneira poderosa pela ação do Espírito Santo. Se a igreja não orar, se nós não prostrarmos os nossos joelhos e dependermos de Deus, nós vamos acreditar que o banco amafadado está chegando mais 50. O ar-condicionado, a Antônia adora o ar-condicionado, é quase um culto. É brincadeira, vascaína. Resolve aqui essa igreja. O presbítero, seja o mais novo ao mais velho, nós precisamos gastar tempo orando. Os diáconos, nós precisamos, não é ficar só na portaria não, é falar, Senhor, que eu seja instrumento do Senhor, mas capacite com o poder do Teu Espírito essa igreja. Eu quero ser usado pelo Senhor. Amados irmãos, a igreja brasileira negligencia tudo isso. Nós temos visto a área VIP. Você já participou da área VIP? Já, Marister? Sei que de vez em quando dá umas passeadas aí, não dá não? Estou de olho, hein? Crentes vitoriosos que são triunfalistas. Eles não pegam nem gripe. A Eliana me contou que o missionário disse assim, quem pegou Covid não era crente. Não pode ter doença, não pode ter pobreza. Pastor coach que diz assim para você, você é o ponto fraco de Deus, Henrique. E olha para a multidão e diz, eles gostam disso. Se eu afago o ego deles, eles gostam, eles voltam. As músicas são centradas no que você vai ganhar, no que você vai receber, o que Deus fez. E não em adoração e louvor, em glória, porque Cristo morreu na cruz. Perceba, amados irmãos, que esse aspecto da igreja de Coríntios, na cidade de Corinto, tinha um status espiritual, é muito presente nos nossos dias. E se nós não tomarmos cuidado, adentra a igreja que nós congregamos, porque é sorrateiro. 1 João 2,15, abra sua Bíblia aí. 1 João 2,15, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, 1 João 2,15 a 17, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A igreja é chamada para ser uma igreja na contramão do mundo. Irmãos, ter um carro não é pecado, não. Ter internet não é pecado, não. Ter ar-condicionado não é pecado, não. O pecado é nós não vivemos como cristãos nesse mundo, apresentando a proposta de Cristo, não nos apegando a este mundo com os valores mundanos. Deixar bem claro isso para você, quer ver? Abra sua Bíblia novamente aí, Romanos 12, 2. Vamos juntos? 12, 2, só o 2. E não vivam conforme os padrões, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai utilizar as coisas lá fora assim, Senhor, a minha mente precisa ser renovada. O meu coração precisa ser renovado no poder da Tua palavra, na Tua presença, porque esse mundo não tem os valores do Senhor. A igreja, quando não entende isso,
ela materializa tudo. E ela não consegue entender, não consegue discernir, não consegue enxergar que ela precisa, na verdade, experimentar da ação de Deus, da poderosa transformação do Evangelho, e não apenas de métodos. É a coisa mais incrível do mundo. Hoje no Instagram aparece, como fazer sua igreja crescer com 3 passos. Siga deve ser o pastor do Tiago lá, que ele gosta tanto, o Dave. Misericórdia, né, Tiago? É brincadeira. Siga 10 métodos para você fazer a igreja ficar, rica em 2 anos. Métodos humanos. Amados irmãos, a vida cristã, ela é marcada, não porque nós estamos fora do mundo, mas nós precisamos redimir as coisas que estão no mundo. Por exemplo, eu repito, nós vivemos num contexto onde nós temos tecnologia, nós não somos contra a tecnologia, mas nós utilizamos a tecnologia dependendo do poder de Deus. Senhor, não permita que eu seja um escravo da tecnologia. Daqui a pouco eu vou fazer um culto aos celulares aí, Uma pessoa tem crise de abstinência, se deixar o celular mais do que 20 minutos longe dela. Porque a tecnologia vai tomando conta de tudo. E os minutos que ela grava lá, que você passou lá, são muito maiores do que o tempo que nós gastamos aonde? Diante do livro da capa preta, azul, verde, seja qual for a sua Bíblia. Amados irmãos, nós precisamos não apenas ter um status de crentes, nós precisamos viver todo o tempo pedindo, Senhor, transforma a minha mente, para que ela não seja conformada aos padrões que estão aí fora. Mas os efeitos não param aí, amados irmãos. Precisamos de uma lente cristã para poder utilizar daquilo que nós temos aí de coisas boas, mas termos sabedoria. Amados irmãos, nós não temos que fazer voto de pobreza. Mateus 5,3 diz assim, nós estudamos isso aqui esses dias, hein? Bem-aventurados os pobres em espírito. Não é os pobres que têm limitação no salário. Isso aqui serve para pobre que ganha um salário mínimo e é digno e trabalhador, como a multimilionários. Jesus disse assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aquele que é pobre em espírito, é aquele que, por mais que tenha acesso à tecnologia, por mais que tenha condições financeiras, e é uma relação que vai apontando para a igreja, por mais que ele tenha qualquer tipo de coisa, o coração dele é dependente do Senhor. Ele pode ser multimilionário, mas ele diz, Senhor, eu quero ser bênção para a glória do teu nome. Eu não sirvo a mamon. E essa relação mostra uma dependência que somente quem tem um coração que foi visitado pelo poder do Evangelho diz, eu preciso, eu necessito, eu anseio pelas misericórdias do Senhor, porque eu sou um terrível pecador. E eu não posso viver sem a graça do favor, da presença maravilhosa de nosso bendito Senhor. Um segundo aspecto para nós caminharmos para o final. Somos chamados a vivermos a cruz de Cristo em nossos dias. Vamos lá. Versículo 9, 1 Coríntios 4, 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para anjos como para seres humanos. O apóstolo Paulo utiliza da palavra aqui, espetáculo. Paulo está pensando no que está acontecendo naquela época. Pessoas que eram feitas escravas, pessoas que eram colocadas dentro do contexto do Coliseu, eram um espetáculo ao mundo. Eles serviam para distrair as pessoas. A quantidade de cristãos que se tornaram um espetáculo no primeiro século,
amados irmãos, nós ficaríamos aqui assustados. Paulo está dizendo, nós os apóstolos só teve morte tranquila, foi tudo dormindo, foi assim? Decapitado, segundo a tradição, crucificado, degolado, queimado, de tudo. E Paulo está dizendo, parece que vocês, igreja de Corinto, são diferentes, né? Mas nós, os apóstolos, nós fomos feitos espetáculo para o mundo. A ideia de espetáculo aqui é alguém que é colocado, naquela época eles pegavam os escravos e também os prisioneiros. E uma vez por ano, colocavam esses prisioneiros diante dos leões para fazer uma oferenda. E colocava lá um prisioneiro qualquer e lançava ele para os leões. Paulo está dizendo, é esse chamado que nós temos, mas vocês não têm parte com isso. Vocês não. Paulo diz, Atos 9,16, quem disse foi o Senhor Jesus. Pois eu mesmo, falando com Ananias estava com medo de orar por Paulo, ele era perseguidor da igreja. E Jesus disse, Atos 9,16, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu, sofrer por causa de quem? Cristo Jesus. Está vendo, pastor? O Paulo foi tão ruim, o Saulo foi tão ruim, que Jesus teve que punir ele. Errado. Olha só o chamado do Senhor Jesus para cada crente. Lucas 9:23. Vamos ler de cor. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia. Tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Lucas 9:23. Se algum cristão de verdade, a não ser que você queira ser só status de crente, está cheio. É uma piada dos nossos dias, né? Tem dublê de rico? A Gisele fica falando para mim, você está parecendo dublê de rico. Você, pois é, só dublê mesmo, né? Falsificado. O Senhor Jesus chamou não para você ser um dublê, Ele chamou você para ser autêntico. E só há uma maneira de nós vivermos o Evangelho, assumindo um modelo não de um status que as pessoas batem palmas, mas uma maneira viver verdadeira, autêntica, de parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tinha 19 anos, estava sentado assim, Roger, num culto, e o pastor começou a pregar assim, tome a sua cruz, tome a sua cruz. E eu falei assim, mas gente, eu faço a campanha a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro, e eu passo debaixo daquele portal para receber as bênçãos, e agora esse pregador vem me falar que eu tenho que tomar a cruz. Que cruz é essa? Você já acredita num negócio desse? Eu tinha me convertido a um falso evangelho. Eu passava debaixo da porta, tinha um portal, eu passava embaixo toda semana. Tinha um óleo ungido, derramava na cabeça. Aí toda semana eu acreditava que agora eu estou abençoado, porque Deus vai abrir as portas. Mas sabe de uma coisa, o dia que eu vi esse pregador falando assim, tome a cruz, aquilo entrou no meu coração e eu falei assim, o que é isso, Senhor? Se tem cruz, eu não faço parte então, porque eu não entendi esse chamado. O Senhor Jesus chama cada crente, não somente apóstolo, não somente Paulo, cada crente que quer viver uma vida verdadeira com Ele, a assumir a sua cruz e segui-lo. O amém vai diminuindo, porque o preço vai aumentando. Vivemos uma cultura hedonista. Dá prazer? Eu quero. Tem sofrimento? Larga para lá. Não querem nem querem ter filhos mais. O que eu encontro, eu falo para a Gisele, um bebezinho, Gisele, vamos encontrar um bebezinho no carrinho. Chega lá, é um cachorro. Eu falo, misericórdia. Eu falo, não deve estar muito bem, né? Passa 2 dias, encontra outro. Se você anda com o seu cachorro no carrinho, você faz favor de não me encontrar. Que não eu vou. Minha irmã do céu. O povo não quer trabalho, né? É mais fácil o cachorrinho, né? É mais fácil. Uma cultura hedonista.
Dá prazer? Eu quero. Dá trabalho? Deus me livre disso. Então encontro igrejas que oferecem isso. Mas presta bem atenção, amados irmãos. Paulo diz, capítulo 4, verso 11. Até agora sofremos. Olha o que o apóstolo de Cristo sofreu. Que apóstolo bom já, né? Passou. Fome, sede e nudez. Não quer dizer que ele andava nu. Ele tinha poucas roupas. Principalmente no frio. Somos o quê? Esbofeteados. 1 Coríntios 4:11. E não temos morada certa. Olha o padrão de evangelho. É esse tipo de evangelho que a igreja de Corinto não quer para ela. Versículo 13. Pega a sua Bíblia e observe. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Olha só, o modelo de servo de Cristo. Até agora, olha o que ele recebeu. Temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Paulo está apresentando, amados irmãos, o evangelho do Senhor Jesus não é para agradar a sociedade. O evangelho do Senhor Jesus é para ser oposição aos valores da sociedade. Quando você apresenta o evangelho de Cristo e a cruz, você vai enfrentar adversidades. Você vai encontrar lutas, perseguições. Mas Paulo está rendido a esse evangelho. Paulo está preocupado com a igreja de Corinto, que ela viva o verdadeiro evangelho e não um pseudo-evangelho, um outro evangelho. Olha só a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Diz assim: qual é o único fundamento na vida e na morte? Olha a resposta. O meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço, de corpo e alma, na vida e na morte. E não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados. Ele me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, Ele me protege de tal maneira que sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele, daqui em diante, de todo o meu coração. Olha que afirmação robusta. Paulo podia dizer: eu vivo, a minha vida é toda do Senhor Jesus, eu me gastarei pelo Senhor Jesus. E amados irmãos, não pense que o evangelho para nós é diferente do apóstolo Paulo. Eu quero terminar nessa noite contando alguns detalhes a respeito da cidade de Esmirna. Jesus disse alguma coisa para Esmirna. Olha lá, capítulo 2, Apocalipse, verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, estas coisas, diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver. Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré. Conheço a tribulação pela qual você está passando. Apocalipse 2:8, 9 agora. A sua o quê? Jesus conhece qual o quê? Qual a condição dessa igreja? A pobreza. Embora você seja o quê? Rico. E a blasfêmia dos que declaram judeus e não são. Sendo isso, sim, sinagoga de Satanás. Não tenham medo das coisas que vocês vão sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Vamos ler junto o finalzinho? Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Qual é a cidade? Qual é a igreja? Esmirna.
Quem já ouviu falar de Policarpo de Esmirna? É um pai da igreja que serviu ao Senhor Jesus por toda a sua vida. Os relatos mostram, apontam que ele era discípulo de João. Ele tinha 90 e poucos anos, até que os pretores romanos lá chegaram na sua casa. Nós viemos buscá-lo. Quando viram o homem, se assustaram. 90 e poucos anos. Colocaram o Policarpo numa carruagem e foram colocando para ele: é só você negar Cristo e declarar que César, quem é César? O imperador, é Senhor, e você será livre. É só você refutar a sua fé. Aquele senhorzinho na carruagem diz: eu não posso fazer isso. Um dos seus algozes empurra, ele cai da carruagem, da carroça, a utilização daquele veículo, ele faz um rasgo muito profundo na perna. Colocam ele de volta e levam diante de um governador. E aí ele diz assim, esse governador: tenho animais ferozes, vou jogá-lo a eles. Se você não mudar de ideia, declare que somente há um Senhor e é César. Policarpo, com seus 96 anos, diz: como posso negar aquele que por meio dos meus 96 anos sempre foi bondoso para comigo? Traga os leões. Nós cristãos, frase dele, não podemos mudar do melhor para o pior. A verdadeira beleza está em passar da maldade para a justiça. Amados irmãos, depois de aproximadamente 50 anos, Esmirna viu um dos seus mais importantes líderes fazer sentido à palavra do Senhor Jesus: você na verdade não é pobre, você é rico. Você não está passando por tribulações apenas, você será provado, mas ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Perguntaram para um pastor chamado Francisco Leonardo, um senhor, o sogro do pastor Nicodemos: pastor, se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? Ele respondeu: não, se for mais fiel, será mais perseguida. A igreja do Senhor Jesus é chamada a nós vivermos um evangelho que as pessoas não vão gostar. Sabe por quê? Porque nós vamos oferecer a outra face. Os pais da igreja, Policarpo, eles ofereceram a outra face. Não pediram para fazer um gueto e se revoltarem. Jesus pediu para a igreja, pediu para os seus discípulos andar outra milha. Amados irmãos, nós somos chamados a assumir a cruz de Cristo para que o nome do Senhor seja visto em nós, mesmo nós recebendo a injustiça, porque nós sabemos que na condição que estamos, não perderemos jamais nada em Cristo Jesus. Eu quero terminar. Paulo diz, quem já viu aquela frase de para-choque de caminhão? Tudo posso? Eu só vejo no para-choque de caminhão porque antigamente usava, acho que hoje nem usa mais. Paulo estava onde? Preso, passando frio, e ele declara assim, se quiser acompanhar, Filipenses 4:10, 12, sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de ser alimentado como de ter fome, tanto em ter em abundância como passar necessidade. Vamos bem forte juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Que o nome de Cristo Jesus seja visto na sua vida quando você ofender de maneira justa, piedosa, os valores do mundo aí fora. Quando você se posicionar dizendo, eu não quero isso para a minha vida, eu agora vivo para o Senhor Jesus, eu agora tenho um compromisso para
caminhar com Ele e glorificá-lo por meio da minha vida. Amados irmãos, isso chama recrutamento que o Senhor faz dos seus discípulos. Timóteo, ele recebe a carta de Paulo dizendo: participe, meu jovem, participe, Timóteo, dos meus sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus, 2 Timóteo 2:3, agora verso 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. E eu termino com uma frase do pastor, um puritano, Thomas Watson: a nossa religião deve custar para nós as lágrimas do arrependimento e o sangue da perseguição. Pastor, mas não tem perseguição mais hoje não. Vive como crente lá no seu trabalho. Vive como uma namorada crente para o seu namorado que talvez não seja crente. Viva como crente para as pessoas que estão à sua volta, como servo de Deus. E nós vamos enfrentar perseguições. A cruz vem antes da coroa. O deserto precede a terra prometida. O sofrimento precede a glória. E importa-nos entrar no reino por meio de muitas tribulações. A igreja do Senhor Jesus é chamada a assumir a cruz de Cristo. Viva o evangelho do Senhor. Aponte para a sua família que viver com Cristo não é só nos momentos bons. É atravessar toda e qualquer circunstância confiada no Senhor. Fique em pé, nós vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite. Nós te louvamos, ó Senhor, porque nós temos a Tua palavra para nos nortear. Nós não queremos viver apenas como status de pessoas cristãs, mas nós queremos verdadeiramente vivermos como discípulos do Senhor. Nós queremos, ó Deus, apesar de nós sermos fortalecidos no poder do Teu Espírito, e sermos assim tão capazes pela ação do Senhor em nós, porque de nós mesmos nós não conseguimos. Nós somos dependentes do Senhor. E eu suplico, Senhor Jesus, faz de nós, faz da igreja presbiteriana Semear de Uberlândia uma igreja cristã, homens e mulheres, jovens e crianças, que assumam de fato um compromisso verdadeiro com o evangelho da cruz de Cristo. Faz de nós uma igreja comprometida, não com o sucesso material, não com a condição apenas de saúde, mas com a Tua obra e por meio da obra da cruz do Calvário. Senhor, supra a cada circunstância da vida do Teu servo, que o Teu servo possa encontrar forças, renovo, sustento do Senhor para transmitir Cristo dentro da sua casa, no ambiente de trabalho, aonde estivermos, e dizermos não às propostas deste mundo, Senhor. Ajude-nos, ó Senhor, a não mercadejar a nossa fé, que nós sejamos de fato, Senhor, comprometidos contigo. Cubra-nos com o Teu poder e faz de nós discípulos que possam testemunhá-lo, proclamá-lo com toda a alegria da nossa alma, ainda que nos falte qualquer coisa, porque nós seremos supridos um dia na glória para todos sempre. Nós oramos em Teu nome, Senhor. Amém. Pode se assentar por um instante, eu chamo aqui os presbíteros